Bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Veja Mercado dessa quinta-feira, 4 de julho. Eu sou a Camila Barros e te acompanho aqui nas principais notícias de economia no Brasil e no mundo. O nosso programa Veja Mercado vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre pela manhã, nas redes sociais de Veja e também no Spotify. Então vamos lá, porque o mercado brasileiro hoje deve reagir à notícia dada pelo ministro Fernando Haddad na noite de ontem, de que o governo deverá cortar gastos em 25,9 bilhões de reais a partir do ano que vem. Ontem, mesmo antes dessa notícia, o dólar já havia cedido 1,7% a 5,56, diante de um cenário de arrefecimento das tensões entre o Lula e o Banco Central. E é sobre esses e outros assuntos que a gente vai conversar no Veja Mercado hoje com o Luiz Fernando Figueiredo, que é presidente do Conselho da Jive Mauá e também ex-diretor do Banco Central. Luiz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar com vocês. Legal, então vamos lá, Luiz. Como eu falei aqui, o Haddad anunciou um corte de 25 bilhões, quase 26 bilhões. Eu queria que você ajudasse a colocar esse número em perspectiva. Trata-se de um grande corte. Esse corte traz mais possibilidades da meta fiscal ser cumprida? Então, o corte é só uma demonstração que eles estão querendo ir na direção correta, né? Depois desses embates que aconteceram vindo dessa narrativa muito, eu diria, desastrosa até do presidente Lula, ontem veio o momento do arrefecimento, né? Então, ele já, durante a manhã, reduziu um pouco o tom e, depois de várias discussões, eles disseram, primeiro, que vão cumprir o arcabouço fiscal a todo custo, que eu diria que este anúncio é o mais relevante, mas que já, então, para que isso aconteça, eles vão, já planejam um corte de quase 26 bilhões no ano que vem. Vai ter que ser esse número, vai ser maior, vai ser menor? Não sabemos, mas você está tangibilizando a primeira decisão, que é a decisão de cumprir o arcabouço fiscal. Essa é a notícia relevante. Uma grande questão em torno das contas públicas é que o orçamento é visto como bastante engessado, né? Pouco flexível. Eu queria entender quais são as possibilidades de corte no orçamento atualmente. Olha, eu, assim, a maneira que eu vejo é o seguinte: o Brasil arrecada 36% do PIB. Você tem N maneiras de cortar no orçamento, né? Você tem um problema que as despesas de educação e de saúde elas estão crescendo mais do que as outras. Só que o governo tem dito que não vai cortar, e são duas rubricas muito grandes. Existe um outro conjunto, na verdade não é de despesas, né? Na verdade são isenções que o governo propõe, que são quase 600 bilhões de reais. Aí também tem bastante espaço para reduzir o volume de isenções, aquelas que têm menos sentido, e provavelmente várias delas têm menos sentido mesmo. Mas um orçamento deste tamanho, ele tem muito espaço para corte. A questão é que isso tudo depende do Congresso, né? Então o Congresso tem que, o governo tem que trabalhar com o Congresso para conseguir cortar o que a gente está precisando. Perfeito. E as falas de Lula, como a gente já mencionou aqui, tem sido o principal elemento para a instabilidade cambial, que levou recentemente o dólar a 5,70. E tem se debatido bastante se a reação do mercado se trata de um movimento especulativo, uma reação de manada, ou um movimento puramente racional de proteção, busca por proteção, frente a um cenário de possível descontrole das contas públicas. Eu queria saber como o senhor avalia essa questão. Olha, desde o início do ano, a gente vem vindo num processo de aumento da incerteza, e esse aumento da incerteza é muito produzido pelo próprio governo. Começou quando a arrecadação estava um pouco maior, o governo falou, não, então dá para gastar. Depois, quando a arrecadação veio um pouco menor, falou, então vamos piorar, né, a meta fiscal.
Ou seja, puxa, qual o compromisso, na verdade, com a meta fiscal, né? E essa narrativa que foi num crescente contra Banco Central e esse tipo de coisa, então nós tivemos um processo crescente de aumento de incerteza. Não é de agora. O que aconteceu na última semana, 2 semanas, foi um acirramento gigante, porque o presidente, ele só faltou bater no presidente do Banco Central, né? E ele, inclusive, ele falou uma frase que é uma frase muito, muito ruim, que é a seguinte: olha, quando o novo presidente que eu vou apontar, o novo presidente do Banco Central tiver no Banco Central, o juro será menor. Quer dizer, então, a decisão de política monetária depende do presidente, depende de quem ele colocar lá. Então, isso vai completamente contra a autonomia do Banco Central, que foi aprovado pelo Congresso. Eu acho que aí ficou uma sinalização a pior possível. Tinha uma sinalização vindo do lado fiscal também, de enfraquecimento do compromisso fiscal, mas esse do Banco Central foi, eu diria, a gota d'água, né? Não dá para ter esse voluntarismo, uma vez que o Banco Central tem autonomia formal aprovada pelo Congresso, né, por uma emenda constitucional. Então, assim, o que tem acontecido já vem de algum tempo e se acirrou nas últimas 2 semanas, né? Só para dar uma ideia, a Bolsa Brasileira em dólar ela cai mais de 20%, enquanto que a Bolsa Americana sobe mais de 15%, e as bolsas europeias em média sobem quase 8%. Ou seja, nós estamos na contramão do que está acontecendo no resto do mundo. E o Campos Neto, do outro lado, também tem aumentado as suas falas, as suas sinalizações ao mercado e à imprensa. Eu queria entender se você avalia que o Campos Neto também ultrapassou limites institucionais ou se ele está cumprindo simplesmente as exigências do cargo. Olha, assim, a quantidade de vezes que o presidente ou que o Banco Central se comunica, ou todo comunicado, eu acho que tem sido absolutamente dentro do que é o correto. Às vezes fala um pouco mais, um pouco menos, assim, eu não faria um juízo de valor negativo, não. Os comunicados têm sido na mesma linha técnica que sempre foram. Recentemente, até o presidente do Banco Central, Roberto Campos, disse que a parada de queda de juros tem a ver muito com ruídos, apesar de uma conjuntura melhor, coisa que eu acredito bastante, eu acho que ele tem toda a razão. O que está acontecendo é a conjuntura está boa hoje, mas as pessoas estão ficando com muito medo do que vem pela frente, né? Até naquela sua pergunta anterior, eu não acho que o mercado esteja especulando. O mercado está com bastante medo do que vem pela frente, né? E quando você fala o mercado, você fala de todos nós, né? Todos nós, agentes econômicos. Importador importa antes porque tem medo que o câmbio vai subir, o exportador segura a exportação e por aí vai. A gente não vai tomar um financiamento com medo de perder o emprego. Então, muito. A confiança é muito relevante para a gente saber o que vem pela frente. Então, eu não acho que o Banco Central está exagerando, não. Eu acho que está dentro do mandato dele, e tendo as suas falas e decisões técnicas. Ele não é o dono da verdade, às vezes erra mesmo, mas eu não acho que esteja diante de um erro muito grande. E dois, o mercado realmente está com muito receio. Perfeito. E na semana que vem, na quarta que vem, a CCJ deve votar a PEC que dá autonomia financeira e orçamentária ao Banco Central. O que muda com essa PEC? E eu queria entender também se ela é positiva, se ela traz boas novidades. Olha, essa PEC é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque essa autonomia administrativa vai fazer com que o Banco Central possa cuidar do seu orçamento sem
um orçamento que tem acontecido, tem vindo, um orçamento cada vez mais apertado. O Banco Central tem tido dificuldade de fazer as suas, a cumprir as suas atribuições por conta de um orçamento que está sendo asfixiado cada vez mais. Então, esta liberdade é muito importante. Isso também não. O Banco Central não ter liberdade administrativa, ele pode ser asfixiado e é uma forma de pressão também do governo em cima dele. Certo? Então, esta liberdade faz com que, né, essa também independência, ela não dá mais poder ao Banco Central, ela só ajuda que ele consiga conduzir o mandato dele com mais tranquilidade. Outro fator que pode aumentar aí enfim, as questões em torno do Banco Central, né, a troca de comando do BC, que vai acontecer esse final de ano, e agora, essa semana, o Campos Neto sai de férias e deixou o Gabriel Galípolo no comando do BC, em mais um movimento aí de consolidar o Galípolo como seu sucessor, né. Eu queria entender se essa troca ainda traz preocupações em torno dela, ou se os últimos indicativos do BC, nas últimas atas do Copom, nas últimas decisões, ajudou a tranquilizar o mercado. Vamos lá. Em maio, houve uma decisão de manutenção, só que foi uma decisão dividida, onde os diretores indicados pelo governo atual, todos votaram na direção de reduzir um pouco mais os juros. Foi muito mal visto. Por quê? Não é que o Banco Central não possa ter decisões que são divididas, isso faz parte. Só que ficamos na dúvida, né, nós, mercado, agentes econômicos, o que está na nossa frente. Nós estamos diante do Banco Central que será diferente quando tiver maioria os diretores indicados por esse governo? Ou é só uma questão de estilo, o que está acontecendo, né? O bom foi que logo depois dessa decisão, que foi uma decisão ruim, em maio, por ter sido justamente dividida e da forma que foi, os diretores que tinham votado por uma queda de juros, eles vieram ao público e falaram, foram bem razoáveis e com motivo técnico, etc., reduziu um pouquinho a dúvida, e na reunião de junho eles votaram todos unânimes pela manutenção. Maio, desculpe, foi uma queda entre 50 pontos e 25 pontos, né? Mas em junho foi pela manutenção. Muito bem. Isso melhorou muito a expectativa, a maneira que os agentes estão vendo se o Banco Central está firme ou não está firme no seu compromisso. Muito bem. O problema não é tanto os diretores do Banco Central, mas o problema é quando o presidente fala do jeito que falou, ficamos todos na dúvida se os próximos indicados vão ser pessoas técnicas ou não. Ou se vão ser pessoas que vão seguir uma agenda política ou sei lá que agenda. Esse aqui é o problema. Então, do ponto de vista dos diretores que já estão lá, ficou bem mais pacificado. Olha, não, tudo bem, o Banco Central parece que está, a turma que está lá, legal. Agora, com essa fala, os novos que vão entrar no final do ano, como é que serão? Né? Agora, eu suspeito, quer dizer, um pouco a minha visão é que o Lula, ele foi demais. Ele passou muito do limite. Quando você faz uma coisa desse tipo e você tem uma reação de receio, como nós tivemos pelo mercado, e daí o custo vai recair totalmente pelo governo, porque essa piora que tiveram os mercados, se ela não arrefecer, nós vamos ter mais inflação, nós vamos ter menos crescimento, nós vamos ter juros mais altos, nós vamos ter mais desemprego. É muito ruim para todos, inclusive para o governo. A atitude, né, de ontem para hoje, de arrefecimento disso tudo, é muito boa, mas eles tiveram que ser muito firmes no anúncio fiscal, na abordagem que eles têm do lado fiscal. E vão ter que ser mais firmes também com relação ao Banco Central, ou seja, toda vez que você passa dos limites na sua narrativa, você acaba tendo que ser mais
mais duro nas suas ações. Então, eu acho que um pouco por conta dessa história toda, aumentou muito a chance do Galípolo ser o novo presidente do Banco Central. E os novos diretores que vão vir pela frente, gente mais razoável, porque os graus de manobra, de liberdade que o governo tinha, ele queimou com essa narrativa boba que o presidente assumiu. Né? Queria puxar um detalhe que o senhor mencionou sobre impactos dessa alta do dólar na inflação. Eu queria saber se a gente já consegue perceber, quer dizer, já é possível esperar que essa alta do dólar tenha impactos na inflação no Brasil futuramente, e se sim, quais produtos, quais grupos observados pelo IPCA? Vamos lá. O que aconteceu é muito recente, não dá para dizer que tem impacto grande na inflação no curto prazo. Né, a gente estava numa trajetória que o câmbio estava assim, né? Agora, ontem ele apreciou um pouco, é possível que ele aprecie de novo hoje. É muito mais provável, se o governo seguir nessa toada que o ministro acabou de anunciar, que o câmbio se acomode mais para perto de 5. E daí o efeito, no final, será um efeito residual na inflação, não vai ser tão grande. Né? O que não pode é ficar 5,50 para cima, porque daí nós vamos ter impacto sim. Né? É o que a gente chama de um choque de oferta. Então, no final, todos os produtos que estão vindo do exterior estão ficando mais caros. Os produtos que a gente exporta também, a gente tende a exportar mais e acaba faltando um pouco de produtos aqui. Né? Principalmente a gente está falando de alimentos, gasolina, combustível, energia, que são elementos muito importantes, né? Mas é mais nessa direção. Né? O impacto ele é muito no tempo. Né? O que aconteceu, se vamos dizer por um segundo que o câmbio volte para perto de 5. Eu acho que o impacto é pequeno, ele realmente é marginal e segue a vida. Né? Perfeito. E para a gente fechar aqui, eu queria saber um pouquinho sobre renda variável, sobre bolsa. Como o senhor mencionou, em dólar, a nossa bolsa já cai mais de 20%, enquanto bolsas internacionais têm desempenhado bem esse ano. Eu queria entender, com perspectivas um pouco piores em relação aos juros, né? O mercado agora não vê mais muitas quedas para a Selic esse ano. Queria entender quais são as perspectivas para a bolsa. Olha, a bolsa realmente, quando você olha em termos de os seus fundamentos, os seus múltiplos, ela está barata, a bolsa brasileira. Até quando você olha o que está acontecendo na economia hoje, ela está barata. Mas ela está refletindo uma perspectiva de piora no tempo. E assim, eu confesso que não dá para a gente ter uma visão ainda muito positiva da perspectiva diante de tudo que a gente viu nas últimas semanas. Né? Vamos ver agora se o governo está realmente dando um cavalo de pau nessa narrativa muito ruim, né? Se ele está realmente acalmando para que as coisas voltem ao seu lugar, não dá para saber ainda. Então, assim, eu diria que a bolsa ela está num nível baixo, mas se a gente não tiver uma perspectiva de que as coisas vão se acomodar para o lado mais positivo, é difícil achar que a bolsa vai reagir muito, né? Eu acho que a gente tem que, nesse momento, tem que ter cautela. Afinal de contas, depois de tudo que foi feito, que foi muito ruim, o que nós tivemos foi um Lula falando um pouco mais ameno ontem e o Haddad dizendo que a questão fiscal está firme, etc. Nós precisamos ver para crer. Né? Perfeito, Luiz. Eu agradeço muito pela sua presença aqui no nosso programa. Te convido sempre, óbvio, para voltar aqui com a gente e te desejo um bom finalzinho de semana para você. Para vocês também, foi um prazer enorme estar com vocês. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, antes da gente fechar aqui, vamos para a nossa tradicional
visitada ao site de Veja Negócios, né? Eu já abri aqui antecipadamente a nossa newsletter, matéria, né, no site de abertura de mercado, mas que vai em formato de newsletter para o seu e-mail também, toda manhãzinha, de segunda a sexta-feira. É só entrar ali no site da Veja Negócios, cadastrar o seu e-mail que você recebe as newsletters feitas pela Tássia Kastner. Então, essa daqui é sobre o assunto que a gente tratou, claro, o anúncio de corte de gastos feito pelo Haddad ontem. Está super legal o texto da Tássia, como sempre. E ela coloca também uma agenda das principais acontecimentos econômicos do nosso dia. A gente tem ata de reunião de política monetária do BCE, o Banco Central Europeu. Temos também regulação da reforma, apresentação do texto da regulação da reforma tributária. O Otávio Damasio, que é do BC, vai conceder entrevistas sobre o Open Finance. E a gente vai acompanhando aqui. Cadastre-se aqui. Vamos ver o que mais. Grupo de trabalho da tributária apresenta relatório nesta quinta-feira, mencionado também pela Tássia na newsletter. Essa daqui é do Robson Bonin, do Radar. Um pouquinho de negócios, o ambicioso plano da Volvo para cobrar pela energia de seus carregadores. Vamos ler um pouquinho. A Volvo anunciou nesta quarta-feira 3 a decisão de cobrar pela energia de seus carregadores de carros elétricos. A medida terá início na próxima semana, no dia 10 de julho, e valerá tanto para carregadores rápidos quanto para os chamados carregadores de conveniência, localizados em estacionamentos, shopping centers, mercados e outros locais. Então, vale super a pena dar uma olhada também. Essa foi feita pelo André Solito aqui, de Veja. O que mais? Vamos ver mais alguma coisa. Assunto de Veja Negócio, de Veja Mercado, ontem o nosso vídeo, plano safra, plano de financiamento ao agronegócio. Então, foi apresentado ontem de manhã e à tarde o plano para 2024 e 2025. Se quiser saber mais detalhes sobre isso, volta para o nosso Veja Mercado de ontem. Pessoal, esses foram os destaques desta manhã na nossa página de Veja Negócios. Agradeço muito pela sua audiência. Lembro que o nosso programa é patrocinado pela JHSF. E é isso, te vejo amanhã.